Olá a todos e todas! Nós passamos um tempinho sem nos encontrar, não é verdade? Mas enfim, cá estamos para mais um vídeo, para mais uma semana. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. É sempre bom, uma alegria, quando nós podemos nos encontrar e ter um tempo para pensar, não é verdade? Vocês já ouviram falar no Setembro Amarelo? Em realidade, vários meses são contemplados hoje com cores. Todos vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no Outubro Rosa, no Novembro Azul. A ideia de associar as cores aos meses nasceu como uma forma de política pública, voltada para criar uma agenda para fazer reacender a importância de se falar sobre alguns temas. Normalmente esses temas inicialmente estavam associados à saúde pública de um modo geral. Isso foi se expandindo e hoje esse calendário colorido começou a ser usado como uma forma também de enfrentamento de questões sociais relevantes, questões sociais que sejam importantes a todos nós. Sempre que o governo abraça uma campanha dessa natureza, abre-se um espaço para reforçar a importância de debates e práticas de enfrentamento de alguma questão em específico. E quanto mais envolvimento existe, é claro que melhor é a divulgação daquela ideia e daquele propósito. E no mês de setembro, nós temos o Setembro Amarelo, que faz referência à prevenção do suicídio. Falar sobre o suicídio na nossa sociedade é ainda um desafio muito grande. Primeiro, por ser considerado, se tratar um assunto, de um assunto que é considerado muitas vezes um tabu. Segundo, porque se trata de um assunto muito sensível, muito complexo. Muitas vezes as pessoas imaginam que o melhor caminho na tratativa desse assunto é não tocar no assunto. E aí a campanha Setembro Amarelo surge justamente no intuito de transformar essa mentalidade. A tentativa é apoiar a sociedade e, de certa forma, alertá-la sobre a importância de falar sobre o tema. De uma forma geral, ainda no dia de hoje, ainda nos dias de hoje, as pessoas parecem não dar muita importância para a saúde emocional. Quando nós temos, por exemplo, uma ferida exposta, como assim, uma machucada às vezes no braço, visível na pele, todos se preocupam, nós corremos no médico. Mas quando há uma ferida que está oculta, ou seja, quando a ferida é emocional, as pessoas têm uma tendência de não procurar ajuda, como se fosse uma obrigação dar conta de tudo sozinho, como se aquela ferida fosse cicatrizar espontaneamente. E aí, some-se a isso o problema da falta de gestão do nosso tempo. A gente está sempre correndo, tem muitas coisas para serem feitas, a percepção do tempo já não é a mesma, nós estamos sempre mais ansiosos, menos resilientes e na maior parte do tempo a gente não está envolvido com o nosso desenvolvimento, com o nosso equilíbrio emocional. Sem dúvidas, gente, que esses fatores cooperam e muito para o aumento e para o problema do suicídio na nossa sociedade. No Brasil, a situação é bem preocupante, especialmente entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. Por isso que a gente sugere, sempre que a prevenção aconteça ainda na infância. Questões como bullying, o cyberbullying, que é uma prática mais recorrente, problemas com depressão, relações familiares conturbadas, entre tantas outras questões que podem estar na raiz do problema. Por isso que a conscientização é fundamental. Eu penso que a preocupação da escola, nesse sentido, deve estar direcionada muito além de um conteúdo programático, mas também para o desenvolvimento de competências. E isso inclui a competência emocional. Como professor, eu tento desenvolver isso com os meus alunos sempre. Adultos também cometem o suicídio. Isso na vida adulta pode ser causado por inúmeros gatilhos. Por exemplo, a falta do dinheiro é um grande problema, a solidão, a própria ansiedade, problemas familiares, são só alguns fatores.
E as pesquisas indicam que na população adulta, os homens normalmente são os mais afetados pela prática. Uma das razões é justamente a falta de abertura, muitas vezes culturalmente criada, né, para falar das emoções e da própria saúde. Falar da saúde do homem, especialmente, é algo de certa forma sensível. Por que eu digo sensível? Porque ainda existe essa cultura ou esse mito no universo masculino que é muito prejudicial aos homens de um modo geral, que é a cultura que coloca a saúde do homem em um segundo plano, como se ele não precisasse cuidar de sua saúde. E aqui eu não estou falando somente de saúde física, eu estou falando também de saúde emocional. Em razão dessa cultura que às vezes coloca em xeque a própria masculinidade, o que ao meu ver é uma bobagem sem tamanho, sem fim, acaba por gerar mais barreiras, mais dificuldades, né? Mais desafios na prevenção masculina. É muito natural, por exemplo, que o homem pense que ele precisa dar conta de todos os aspectos de sua vida sem apoio. Afinal, ele foi criado para pensar assim. Falar sobre os problemas poderia, em certa medida, né, dentro dessa cultura, ser interpretado como um ato de fraqueza, o que é um problema. Homens e mulheres precisam de apoio. Muitas vezes, a pessoa que deseja cometer o suicídio, ela quer, na verdade, acabar com o sofrimento, né, e não acabar com a vida. Ela tenta encerrar com aquela dor. Por isso que uma conversa de apoio pode ser tão útil. Há soluções para as dores, para que a pessoa possa enxergar, expandir seus horizontes. Um tratamento psicológico adequado, um encaminhamento para um profissional de qualidade podem servir como apoio para essa pessoa, que vai ter ali mecanismos no desenvolvimento de um autoconhecimento, por exemplo, desenvolvimento de autorrespeito, do autoamor. Por isso, um tratamento adequado pode ajudar essa pessoa a se reconectar com seus sonhos, com seus planos, e, sobretudo, né, ajudá-la a lidar com seus sofrimentos. Na condição de advogada, eu trabalho diariamente com o direito de pessoas vulneráveis. Por isso, eu estou sempre em contato com pessoas que estão nessa situação, pessoas fragilizadas emocionalmente. Muitas delas com o sentimento de que não há mais saída, de que não, muitas vezes elas se sentem sem forças, né, se sentem perdidas, oprimidas, sem valor. E aí, gente, como é importante nesses casos o apoio e o correto direcionamento, né? A gente precisa apoiar essas pessoas a perceberem que, apesar de todos os nossos sofrimentos, porque todos nós temos sofrimentos, apesar de todas as nossas dores, é sempre possível encontrar um novo caminho e novas possibilidades. Nós não somos os nossos problemas e não estamos limitados às nossas aflições. Nós podemos e devemos ser muito mais do que os nossos problemas. Sempre é possível apoiar e vale recordar a essas pessoas que todo sofrimento é passageiro, como tudo na vida, e que pedir ajuda é um gesto de caridade consigo mesmo. Se você acha que essa reflexão fez sentido e que alguém também possa se beneficiar com esse conteúdo, você pode apoiar. De que forma? Compartilhando. Eu desejo a todos vocês e a todas vocês muita força, muita tranquilidade e, sobretudo, esperança. Naquilo em que eu puder apoiar, contem comigo. Até breve, se Deus quiser. Tchau!